Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho trazer as minhas dicas e as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Séries que eu tenho visto, livros que eu tenho lido, ou seja, tudo sempre de acordo com o audiovisual, tudo que o audiovisual tem trago, tudo que as editoras também têm trago, os autores, enfim, nós damos as nossas opiniões bem sinceras para vocês. Então, nessa semana, o nosso audiocast tem o nosso episódio especial de uma série que eu vi recentemente. Na verdade, uma minissérie. Então, nós vamos falar sobre ela neste episódio do dia. E relembrando que a gente vai dar uma pausa de 2 semanas agora. Tem algumas coisas que eu preciso terminar. Então, em breve a gente retorna também. Então, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Essa minissérie, então, começando o nosso bloco, ela está disponível na Max, o streaming da HBO e todas as empresas do conglomerado. E essa minissérie é uma minissérie que nós vamos ter uma certa cautela com ela, porque primeiro fala de uma pessoa que não está mais entre nós, né, tem a ver com isso. E é uma minissérie que todos nós temos que tomar cuidado, porque quando se fala de pessoas que são pessoas públicas, a gente tem que entender 2 lados da moeda. Primeiramente, que as pessoas públicas, elas também são pessoas. Então, naturalmente, elas vão cometer erros, vão cometer acertos, e aqui eu não estou passando pano para a vida de ninguém, porque eu não estou aqui com este intuito, com este conceito. Mas a gente tem que começar a aprender a separar o ídolo da pessoa. Porque nós, como fãs, a gente acaba cometendo deslizes que, na minha opinião, são muito perigosos mesmo. E essa minissérie me fez pensar muito nisso. Já tem um tempinho que eu vi ela, mas eu não tinha como não trazer para vocês ela, que é sobre a família Carter, a queda dos ídolos. Então, nós vamos falar sobre a série de assédios e de violência sexual envolvendo o cantor Nick Carter. E alguns escândalos envolvendo a família Carter e tudo mais que tem envolvido o Nick, porque ele é uma das vozes mais conhecidas, né, do grupo Backstreet Boys, que retornou já tem um tempinho para as novas apresentações. Tem momentos de pausa, né, o grupo. Então nós vamos falar sobre as nossas impressões do episódio, né, da série que nós vimos. Então nós temos que ter bastante cautela, porque tem coisas que tem-se a pensar com relação a essa minissérie. Então, não é uma minissérie longa, é uma minissérie de pouquíssimos episódios, se eu não me engano são 3 ou 4 episódios. E como outras séries que a gente tem visto por aí, a gente tem que observar essa questão de o que nós estamos consumindo. Porque o que acontece também? A gente tem os artistas que a gente acompanha, você se identifica com o artista que você acompanha e tá tudo certo. Mas nós temos que entender que eles são pessoas humanas, eles podem cometer erros e falhas, eles não são deuses, tá, do Olimpo,
e nós todos cometemos falhas até gravíssimas. Essa minissérie me fez pensar muito isso. Então aqui nós vamos conhecer um pouco da família Carter, essa relação que eu particularmente achei muito confusa na família, tóxica, vou dizer um nome mais certo para ela, e me lembrou muito ali a década de 1999, anos 2000, finalzinho, né, da década de 90, que quando teve o boom mesmo desses grupos, como já teve antigamente lá na década de 80, como Menudo, Turma do Balão Mágico, a gente sabe que essa questão de ser famoso é um sonho que muitos jovens querem ter. Mas aí eu te pergunto, a que preço você acha que isso é possível? Então, algumas coisas ali a gente viu nessa minissérie que também são experiências dessas pessoas. Essas pessoas tiveram essas experiências. Você, como público, você tem que ouvir e acolher, né, o que essas pessoas estão dizendo, e a partir daí você ter a sua conclusão com relação ao que você está vendo. Você concorda ou não? Então, não é julgar, criticar, simplesmente descer o pau, como se diz, né? Mas a gente tem que pensar nisso. Será mesmo que no lugar dessa pessoa eu faria a mesma coisa? Será que eu não seria uma vítima disso? Será que eu não sou uma vítima disso? Então nós temos que tomar esse cuidado também, porque não é desmerecer a vítima, como é o que mais acontece, mas observar o que essa vítima está falando. Porque quando as pessoas falam da mesma coisa, então nós temos uma coisa que precisa ser investigada. Mas também nós conhecemos pessoas que se aproveitam. Sim, tem pessoas sim que se aproveitam da boa vontade alheia. Tem pessoas que se aproveitam do esforço da outra pessoa para se autopromover. E isso você nem precisa ser famoso para isso. Então, na minha visão, claramente, essa minissérie mostra isso também. Não somente na questão com os Backstreet Boys, mas também com questão de outros grupos, né, que a gente viu. A gente sabe que determinados rostos vão fazer mais sucesso, determinados rostos, determinadas vozes, determinados talentos, eles sim vão se destacar de outras pessoas, e isso é uma coisa comum de acontecer. Isso não só no mundo da música, como também no mundo do cinema, mundo do entretenimento como um todo. Mas a minha preocupação muito tem a ver com isso, com a maneira que a gente consome essas coisas, mas principalmente a gente entender que essas pessoas são pessoas que cometem erros. E se existem erros, por que não investigar? Tá tendo, né, mesmo um processo do Nick Carter com relação às supostas vítimas de abusos envolvendo ele durante a sua trajetória. Tem um caso também envolvendo o irmão dele, o Aaron Carter, que parecia ser um fofo, e também essa derrocada dessa família, porque a gente viu que os pais não trabalhavam, mas acabavam de certa forma até explorando o talento dos filhos. Naturalmente isso vai mais pesar contra o próprio Nick. Meio que essa rixa, né, também entre os dois irmãos, e depois o declarado fim dessa família, porque, né, dos irmãos, dos 4 filhos da família Carter, só ficou o Nick, porque os outros já são todos falecidos. Muito em questão de um remédio, parece que o pai usava, parece que esse vício desse remédio vem muito do pai, e acabou que os filhos todos acabaram sucumbindo
O Nick parece que ele se saiu melhor com relação a isso. E eu fiquei pensando muito nessa nossa questão de fã, porque teve uma questão de um certo bullying, um certo preconceito com relação ao Aaron, e também algumas pessoas que, na minha opinião, têm caráter duvidoso. Porque a partir do momento que você vende a sua opinião para prejudicar uma outra pessoa, eu acho isso uma coisa muito séria. E o tipo de... como é que eu posso dizer? O tipo de acusação que essas pessoas estavam fazendo gratuitamente, uma coisa muito séria. Então, a minha opinião é assim... é realmente ver o que acontece, é realmente entender o que acontece. Tem um caso até dessa questão dos abusos do Nick com uma menina que ela tem uma condição especial e está também sendo acusada de que ela não está falando com a verdade. Então, antes da gente se posicionar a favor de alguém, a gente precisa ouvir todos os lados, observar tudo isso que acontece. Lembrando que a nossa sociedade é uma sociedade machista, que isso não é questão de feminismo, mas é um machismo de certa forma estruturado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque preconceito, gente, é uma coisa muito séria. Quem é vítima de um preconceito, ele tem duas situações. Ou ele vai realmente entrar na briga, vai peitar o preconceito e vai tentar ou eliminá-lo ou seguir em frente com a sua vida, tirando um pouco ele de jogada, ou a pessoa vai sucumbir. Então, para quem é vítima, é muito difícil de se posicionar com relação a um abuso, a um estupro ou qualquer uma outra coisa. Então, antes da gente desmerecer vítimas, nós precisamos ouvi-las e entender a posição delas. Essa é a minha posição com relação a esse documentário. Tem N assuntos que eu consigo ver nesse documentário, a gente pode até falar mais sobre eles depois, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês, porque tem documentários e documentários. Esse é mais um que a gente tem que ver e desmitificar essa questão de fãs e ídolos. Os ídolos não são deuses, eles são pessoas e precisam ser tratados como pessoas. Você gosta de um ídolo desses? Você gosta do Nick Carter? Entenda que ele é um homem e que ele tem família e que ele também pode ter os seus erros e tá tudo certo. Ele tem algum erro que ele deve pagar? Então deixa ele pagar o erro e todo mundo segue sua vida. Agora, não use a sua questão de fã, o seu amor de fã para destruir outra pessoa, porque isso não é legal e também isso é de certa forma crime. Então muito cuidado, porque eu acho muita cautela. A gente precisa dizer que eu sou fã do Backstreet Boys há muito tempo, sempre escutei as músicas há muito tempo. Lembro sim de algumas questões, assim, isso para mim foi muito remetido com outros ídolos, né, outras coisas que eu ouvia, mas muito cuidado. Mais uma vez eu quero dizer isso aqui para vocês, não estou falando nada contra o Nick ou contra ninguém, mas eu preciso ter essa posição de cautela, porque eu preciso ter esse senso crítico de entender o que essa série está me mostrando. Que ele não é um cara que fez coisas bacanas, e eu entendo que se ele tiver que ser investigado, ele tem que ser investigado. Entendeu? Eu não vou deixar de gostar do Backstreet Boys porque o Nick fez algo errado, entendeu? Então é separar o joio do trigo. A gente tem que aprender a fazer isso, porque não adianta nada você ter representatividade, você ter voz, mas você não usá-la de maneira adequada. E isso você se prejudica, entendeu? Então muito cuidado, porque a gente às vezes tem que
pensar, fazer, falar agora, pensar no futuro, porque um lado da balança você está agora, amanhã você pode estar do outro lado da balança. Então eu até me estendi um pouco mais aqui, vocês me desculpem, minha voz está horrorosa, mas eu precisava colocar essa questão aqui para vocês, porque é um documentário sim bem interessante, mas precisa ser olhado com cautela nesse quesito. As vítimas não precisam ser silenciadas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas e que seja investigado. E se tiver algum erro, alguma coisa que precisa ser pago, que seja pago. Mas a gente que é fã, a gente tem que parar de ir aonde a onda tá indo, porque muitas vezes essa onda é uma onda que vai te jogar pro buraco também. Então, muito cuidado com isso. Então é isso, gente. Essas são as minhas opiniões sobre a queda dos ídolos. Quero saber a opinião de você, se você concorda comigo, se você acha que não é nada disso, se você concorda com o Nick, tá tudo certo, você não precisa brigar com ninguém por causa disso, mas são opiniões diferentes, a gente precisa respeitar todas as opiniões e acolher possíveis vítimas que tiverem acontecendo. A gente sabe que nem todo mundo paga pelos seus crimes, pelos seus erros, e existem pessoas sim que são vítimas e que são silenciadas. Isso infelizmente é do mundo mesmo, o mundo não é uma florzinha, eu sinto lhe dizer isso, mas é isso, e eu vejo vocês então no próximo bloco. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando. Os nossos audiocasts são sempre passados aos domingos, às 11 da manhã. Durante a semana nós temos os nossos vídeos resenha nas quintas-feiras, o nosso podcast completão lá nas quartas-feiras, sempre por volta de 1 da tarde, né? Se eu não conseguir no dia, a gente sempre coloca no outro dia. Tem cobertura sobre The Boys, as 2 temporadas estão chegando ao fim, também a Casa do Dragão. A gente vai fazer uma pausa de 2 semanas daqui do YouTube. No audiocast a gente vai fazer essa pausa de 3 semanas depois do final da temporada. A temporada nossa também tá quase no finzinho. E aí no retorno a gente faz um apanhado geral sobre as 2 temporadas. A 4ª de The Boys e também a 2ª de House of the Dragon. Então, muito obrigada para você que está nos acompanhando. Continue vendo os nossos vídeos, escutando os nossos audiocasts, os nossos áudios, os nossos episódios. E nos vemos nas próximas vezes, aí nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Então a pausa daqui do YouTube de 2 semaninhas eu preciso, e depois a gente retorna aí com a season finale das 2 séries que nós estamos acompanhando. E lembrando que em agosto também vamos fazer a cobertura de The Rings of Power, ou Os Anéis de Poder, que como é mais conhecida aqui no Brasil. Vamos ter também a cobertura semanal da série da Amazon. Muito obrigada e nos vemos então na próxima. Até mais!